meu Mengão, eu gosto de você. Solta a vinheta! Saudações, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do seu canal Fla Lobão, aquele com só notícias do melhor e do maior clube do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Galera, mais um jogo, agora o Internacional, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Como falei com vocês no meu último vídeo, tenho convicção que vamos ganhar do Inter. Vamos abrir 3 pontos em relação ao próprio time do Inter. E vamos pegar a dianteira e não vamos sair de lá jamais. Até o final ficar na frente desse torneio, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, ele teve algumas mudanças na sua relação de jogadores para a partida. O Gustavo Henrique, todo mundo dizia que não iria, devido à lesão que ele sofreu no jogo contra o Corinthians. Vai para o jogo, está relacionado. Em compensação, o Diego Ribas e o Arrascaeta estão de fora. Diego Ribas, incômodo na coxa, e o Arrascaeta com inchaço e dores no joelho. Cara, convocação para a seleção, seja ela brasileira, uruguaia, chilena, só serve para atrapalhar o time. Só serve para isso. Desde que eles foram para a seleção, o Rodrigo Caio e o Arrascaeta ainda não jogaram pelo Flamengo. O Arrascaeta voltou contundido, o Rodrigo Caio a mesma coisa, já foram convocados de novo, ou seja, quando eles estiverem bons, não vão jogar pelo Flamengo, vão jogar pela seleção. Mas quem paga salário é o Flamengo, quem recupera é o Flamengo, quem tem que disponibilizar o seu departamento médico para tratar ele também é o Flamengo, a CBF só pega a parte boa. E o clube é aquele que realmente paga os jogadores mensalmente e não é barato, no momento decisivo, super importante, não pode contar porque eles vão ficar afastados de novo, mais 2, 3 jogos do Flamengo, e quando voltam machucados. Cara, eu sei que a seleção brasileira para o jogador é uma valorização, é um reconhecimento pelas suas atuações, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Eu entendo o lado do jogador. Mas não entendo a CBF. Não entendo. Ela não paralisar o campeonato durante as convocações da seleção. É pandemia, não sei o quê. Na Europa eles estão fazendo, galera. Na Europa estão fazendo. Se lá pode, aqui não pode por quê? É uma covardia com os times, não só com o Flamengo, todos os outros também que têm jogadores convocados. É uma covardia com o torcedor. E o principal, a CBF desvaloriza o seu produto, que é o Campeonato Brasileiro. Desvaloriza. Porque ao invés de estar em campo os melhores jogadores, para que haja as melhores partidas, os melhores jogos, não acontece que eles estão na seleção e voltam machucados. Mas não pode fazer nada, infelizmente, né, que a tal da data FIFA, o clube é obrigado a liberar se não sobe sanções. Já tem que engolir isso daí à força, não tem jeito. Então, vamos sem Arrascaeta, vamos sem Diego. Então, o time provável do jogo contra o Inter será Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Pedro, e fica faltando o jogador que vai estar no lugar do Bruno Henrique. O Pedro Rocha também volta, agora foi relacionado ao Pedro Rocha, depois de praticamente 2 meses afastado por problema muscular, volta também, mas eu duvido que o Domi coloque-o de cara para jogar, voltando de tanto tempo de contusão, num jogo tão importante como é contra o Internacional. Então ali naquela posição, ele pode colocar 2 jogadores, ou o Michael, para poder manter um ponta rápido pelo lado esquerdo,
ou, como ele já jogou em outra partida, o Lincoln. Eu, particularmente, colocaria o Michael, porque nós não temos jogador rápido pela direita, temos um jogador extremamente técnico, um cracaço de bola que é o Everton, mas não é um jogador rápido, e a gente precisa de ter alguém rápido para poder puxar os contra-ataques, e se não botar o Michael, a gente vai ficar sem esse jogador de velocidade para poder puxar as arrancadas do Flamengo. Então eu iria de Michael, mas ele deve colocar ali ou o Lincoln ou o Michael. Se o Pedro Rocha estivesse jogando, eu apostaria que seria o Pedro Rocha. Quando ele se machucou, ele vinha jogando muito bem. E o lado esquerdo é o lado que ele mais gosta de atuar. Como ele está voltando depois de praticamente 2 meses parado, provavelmente ele irá definir entre Michael e o Lincoln. Os dois melhoraram as suas atuações. O Michael na quarta-feira fez uma grande partida do lado direito. Faltou a ele fazer o gol, ou então conseguir uma assistência, mas jogou muito bem, driblando. Voltou a parecer aquele jogador que a gente contratou do Goiás, que começou no Flamengo no início do ano. Então vamos com tudo acima do Inter. Vamos ganhar, vamos assumir a ponta do Brasileirão. Seremos o primeiro e de lá não sairemos mais. Podem apostar, podem apostar. Agora, notícias de mercado. Vamos lá, Diego Alves. Diego Alves, a sua renovação ainda está enroscada, embolada, e o crescimento, o aparecimento e o crescimento do Hugo Souza pode estar complicando o goleiro Diego Alves em sua renovação. Ele já ganhava um salário bem alto, se não era o goleiro mais bem pago do Brasil, era um dos mais bem pagos do Brasil, mas ele quer ganhar um reconhecimento de salário. Esse reconhecimento que ele fala é salário, é dinheiro. Ele quer ganhar parecido com os jogadores do Flamengo que são, né, top de salário. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, na casa de R$1 milhão por mês. E o Flamengo não quer pagar esse valor. A princípio, o Flamengo queria fechar com ele por 1 ano. O Diego Alves pediu 2, o Flamengo aceitou, o salário hoje está dando uma entrave. E com o surgimento, como eu falei, o crescimento do Hugo Souza, o Flamengo não vê, no meu entendimento, o Diego Alves como assim tão imprescindível para o elenco como era antigamente. Porque a diferença de patamar do Diego Alves para o César é muito grande. Mas do Diego Alves para o Hugo, o degrau não é tão alto. Eu até acho que o Hugo, com o passar dos anos, vai ser até mais goleiro do que o Diego Alves. Mas ele ainda é novo. Então tá nesse entrave daí, ainda estão conversando. Eu acho que o Flamengo tinha que manter o Diego Alves, porque, como está vendo esse ano, são muitos jogos, tem contusões, tem seleção, tem cartões também que dão suspensão. Então eu acho que o Flamengo deveria fazer um esforço de que tem 2 goleiros bons, pode ter um só. Você agora com o Flamengo. Quanto tempo o Diego Alves não joga? Tá, tem um Neneca. Então eu acho que eles deveriam pensar também nisso daí. E o Diego Alves também refletir um pouquinho e ver que no Brasil nenhum outro clube vai pagar o que ele ganha no Flamengo. Ele também não tem, no meu entendimento, chance de voltar para a Europa com 35 anos de idade. Então vamos ver o que vai acontecer. Vitinho. O que aconteceu, galera? O Al Hilal, ele tinha como primeira opção o Soteldo do Santos. Fez uma proposta para o Santos de $7 milhões. O Santos aceitou, mas o Soteldo não quis ir para o Al Hilal. E aí eles viraram a sua mira para outro jogador. Esse jogador joga no Sporting Braga, de Portugal. Foi oferecido a esse jogador ao Sport, para esse jogador, 10 milhões de euros. O Sport aceitou e o jogador também fechou o contrato com o Al Hilal. Eles só viriam no Vitinho se porventura esse jogador, que agora, desculpa, eu não lembro o nome dele, me pergunto a vocês, não lembro o nome dele, não fosse a sua contratação concretizada. Como foi, finalizou, o Vitinho segue no Flamengo. Ainda mais agora que ele voltou a jogar bem, né, com o Domi, arranjou uma posição para ele. Então, esquece Vitinho. Vai continuar no Flamengo. Yuri César.
Yuri César está emprestado pelo Flamengo ao Fortaleza. A princípio seria até o final desse ano, mas devido à pandemia, aquele troço todo, o campeonato só termina em fevereiro, o Flamengo prorrogou o empréstimo dele com o Ceará até o final de fevereiro, para que ele faça todo o Brasileirão pelo time do... Fortaleza. Então ele vai ficar por lá. Já tem alguns times já monitorando o Yuri César, e um deles vai adolir, time do Ronaldo Fenômeno. Isso quem informou foi até o paparazzo rubro-negro, que deu essa informação, que o Ronaldo, através do Valladolid, está interessado, mas já está monitorando, não tem proposta. Mas o Yuri César é daqueles jogadores do Flamengo da base que tem multas altas, né? Multas de 40 milhões de euros, 45, 50 milhões. Daniel Cabral, que renovou agora com o Flamengo essa semana, 100 milhões de euros. Claro que não vai vender pelo valor que foi vendido o Vinícius Júnior da vida, foi vendido o Renier, mas não será um jogador barato. Não será um jogador barato. Então vamos esperar, nada concreto sobre ele também. O certo é que ele vai ficar lá no Fortaleza até fevereiro, depois ele retorna para o Flamengo, a não ser que surja alguma coisa no meio do caminho que seja interessante para o Flamengo. Não vem aí com 5 milhões de euros, 10 milhões, que não vai levar. Não vai levar. O Flamengo não está com o Pires na mão, não está vendendo almoço para pagar a janta, igual hoje os times do Brasil, então dá para segurar um pouquinho. Se não der para vender agora por valor que o Flamengo acha aceitável, fica do Flamengo, será utilizado, mais um da base com qualidade, que irá nos ajudar bastante. Pedro. Hoje tem um monte de informação de mercado. Pedro. Já tem clube da Europa de olho no Pedro. Só que o Pedro está no Flamengo, emprestado até dezembro, com prioridade do Flamengo de pagar 12 milhões de euros. O Flamengo já pagou 12 milhões pelo empréstimo, que serão abatidos desse valor, ou seja, para ele ficar no Flamengo definitivo, são 10 milhões de euros. 65 milhões de reais, aproximadamente. O que ocorre? O Flamengo, ele esse ano, devido à pandemia, os jogos do Maracanã com o portão fechado, estão dando para gente um prejuízo do Flamengo violento. Sócio do Flamengo também deu uma caidinha também no Flamengo. Então o Flamengo hoje esse ano está mais devagar com os investimentos. Qual é a ideia do Flamengo? Tanto com o Pedro quanto com o seu xará, o Pedro Rocha. Estender o contrato com eles até o meio do ano que vem, que aí já se espera que tenha no ano que vem já o estádio liberado, volte a aumentar o nosso sócio torcedor e tudo mais, aí ele consiga pagar o valor do Pedro. Então qualquer time hoje que tente comprar o Pedro da Fiorentina antes de dezembro, não consegue. Porque o Flamengo tem prioridade de veio para o Flamengo emprestado com o valor do passe fixado. Então se o Flamengo pagar o valor de 10 milhões até o dia 31 de dezembro, pode vir quem for que o Pedro continua no Flamengo. E aí, em definitivo. Em definitivo. Então, galera, fica tranquilo, porque o Pedro, até dezembro ele é nosso, e eu duvido que depois do que ele vem fazendo pelo Flamengo desse ano, o Flamengo vai perder a chance de ficar com ele de vez. Outra coisa sobre o Pedro, o Tite já está de olho no Pedro. Se vocês lembram, quando ele estava ali no Fluminense, ele foi convocado para a seleção principal, não foi porque ele machucou o joelho, teve que operar ligamento cruzado, porque ele teve afastado e não pôde ir para a seleção. Então o nosso técnico da seleção está de olho nele também para convocação e provavelmente no futuro, se continuar mantendo esse padrão dele de atuação, ele será convocado. E aí para a gente é mais um desfalque. Tomara que até lá o Gabigol esteja recuperado para poder ele voltar a jogar. Gabigol, não tem mercado Gabigol, mas a contusão dele, infelizmente, não foi o tempo que o departamento médico do Flamengo previa, que era um mês. Vai ser um pouquinho mais. Então ele deve ficar fora de repente um mês e meio, afastado do Flamengo. Apareceu um inchaçozinho lá no tornozelo dele. Então segurar mais um pouquinho. Vamos torcer que ele volte quanto antes, que é o nosso artilheiro, nosso homem-gol. Mas nós estamos muito bem servidos com o Pedro, enquanto o Gabigol não retorna. Bem, galera, foi isso. Hoje o caminhão de notícia, um monte de informação.
O Flamengo, como sempre, no olho de todos os negócios, mas nós somos fortes. E vamos ganhar do Inter e vamos assumir a liderança. Falou, galera, aquele abraço, não esquece, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal, aciona o sininho, para poder dar uma moral aqui no nosso canal, a gente agradece bastante. E não se esqueça, o mais importante, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.